Olá pessoal, aqui é o professor Josmar Santos. Espero que todos vocês estejam bem e vamos para mais uma aula de exercício sobre as razões trigonométricas. Antes de iniciar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, né? Ativa o sininho para que vocês possam receber atualizações de novas aulas. Então, vamos lá. Nesse problema, nós temos o seguinte, ó. Pedro, né, localizado a 8 metros do chão, está observando um prédio vizinho. Sabendo que a sua distância, ou seja, a distância de Pedro, para o prédio vizinho é de 8 metros, e entre as duas estruturas forma-se um triângulo, cujo ângulo ABC é de 105 graus, determine a altura do prédio que Pedro está observando. Então, nós temos aqui, né, a ilustração do problema. Aqui está Pedro, certo? Como a questão já diz, ó, ele está distante do prédio que está observando de 8 metros. Então, essa distância aqui é 8 metros. Tá? A altura de Pedro em relação ao solo é 8 metros. Então, esse ponto B aqui. Então, essa distância aqui, ó, é 8 metros. Já vem indicado na questão. Né? Essa linha que indica a posição, né, do Pedro, se você projetar ela no prédio que ele está observando, certo? Essa trajetória aqui é paralela ao solo. Consequentemente, esse comprimento aqui é 8, tá? Daqui para cá é 8. Vou colocar até aqui de vermelho, 8 metros. Desse ponto até o solo, e no caso aqui no ponto C, também é 8 metros, certo? E aqui você tem um quadrado nessa figurazinha aqui, ó. Esse quadrilátero aqui é um quadrado. A outra informação que nós temos é que esse ângulo ABC, ele mede 105 graus. Eu vou colocar ele em duas partes, porque a gente vai precisar dessa informação. Mas eu sei que o total dele é 105. Então, essa primeira parte aqui, tá? Que eu coloquei de verde. E vou colocar essa outra parte aqui de rosa. Pronto. A junção desses dois ângulos aí dá os 105 graus, como ele diz na questão. Isso vai ser muito importante para a gente resolver a questão. Olha só. Esse triângulo ele é retângulo, tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo, onde esse cateto mede 8 e esse outro cateto mede 8, tá certo? Então, eu tenho um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, esses ângulos aqui, ó, eles são congruentes, tá? Eles têm a mesma medida. E aqui a gente já pode fazer uma continha. Esse é 90. A soma dos três tem que dar 180. Como os dois são iguais, né? Você tem 90 aqui. Para 180, está faltando quanto? 90. Então, o 90 graus que está faltando, eu vou dividir por 2, já que esses dois ângulos aqui são iguais. E aí, cada um dele tem um valor de 45 graus. Tá bom? Então, nós podemos dizer que esse ângulo que eu deixei aqui de rosa, ele tem um valor de 45 graus, pelas mesmas considerações feitas nesse outro triângulo. Então, como o total desse ângulo é 105, e eu já sei que aqui é 45, então esse ângulo que está destacado de verde, ele só pode medir 60 graus, porque a soma dos dois vai dar justamente os 105. Pronto. Observe que a questão pede para a gente encontrar a altura do prédio em que Pedro está observando. Então, ele está observando esse prédio aqui, ó. Ele quer que a gente determine essa altura, que eu vou chamar de Hzão.
Pelo desenho, nós sabemos que essa partezinha aqui, ó, é 8 metros. Uma parte do prédio tem 8 metros. E está faltando essa outra parte aqui, que eu vou chamar de x, certo? Então, pelo desenho, nós podemos dizer que a altura do edifício, que eu chamei de H, é justamente 8 metros mais a parte que vale x. E aí, se eu encontrar o valor de x, nós vamos ter a altura desse edifício. Tá bom? Então, vamos considerar esse triângulo aqui, ó. Olha só, eu tenho esse ângulo que mede 60 graus. Eu tenho o cateto oposto, que tem medida x, ou seja, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, e o cateto adjacente. Aí eu pergunto, qual é a razão trigonométrica que envolve cateto oposto, tá, com o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus? É justamente a tangente. Então, vamos usar, nessa questão, a tangente de 60 graus igual cateto oposto é x dividido pelo cateto adjacente, que é 8. E aqui vamos ficar com tangente de 60. Já sabemos que é raiz de 3. Isso é igual a x sobre 8. Se a gente aplicar aqui a propriedade meios pelos extremos, vamos ficar com 1 vezes x vai dar x. E 8 vezes raiz de 3 vai dar 8 raiz de 3. Essa não é a altura do edifício. É apenas o valor daquele pedacinho ali que mede, que está sendo representado por x. Então, o que a gente pode dizer? Que a altura do edifício vai ser 8 mais a parte que vale x, que a gente acabou de encontrar, que é 8 raiz de 3. E agora, professor, como é que eu faço essa soma? Essa soma, primeiro eu posso colocar o 8 em evidência, tá? E vai ficar 8 dividido para 8 dá 1, mais 8 dividido para 8 também dá 1, só que está multiplicado pela raiz de 3, então vai ficar 1 mais a raiz de 3. Então, eu posso parar por aqui e dizer que a altura do edifício é 8 vezes 1 mais a raiz de 3, entre parênteses. Se for uma questão objetiva, onde você tem as alternativas, então pode aparecer uma alternativa com essa configuração, então você vai lá e marca ela. Mas vamos supor que a questão ela diz, use a raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7. E aí você vai ter que substituir essa raiz de 3 por 1,7 e vai continuar a conta. Então, se a gente usar essa aproximação, vai ficar 8 vezes 1 mais a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Então, fazendo a continha, vai ficar 8 vezes 1 mais 1,7 vai dar 2,7. Então, vamos pegar aqui 2,7 e multiplicar por 8. 8 vezes 7 vai dar 56. Aí sobe 5. 8 vezes 2, 16. 16 somado com 5 vai dar 21. Como tem uma casa decimal, coloca uma casa decimal. Então, a altura aproximada do edifício é 21,6 metros. Então, vocês têm duas opções aí para fazer isso aí. Tá ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. A questão diz o seguinte. Em um trecho de um rio em que as margens são paralelas, tá? Um morador, à beira de uma das margens, avista um farol, situado à beira da outra margem, sob um ângulo de 45 graus. Caminhando 1.400 metros no sentido indicado pela seta na figura, ele passa a mirar o farol sob um ângulo de 60 graus.
considerando raiz de 3 aproximadamente 1,7, obtenha em quilômetros a largura desse rio. Então, aqui nós temos um desenho representando essa situação. Vamos supor que o observador ele está nesse ponto, então ele olha para o farol, né, com relação a essa margem, sob um ângulo de 45 graus. E aí ele sai desse ponto, que eu vou chamar de A, e vai para um ponto que eu vou chamar de H, e observa novamente o farol em relação ao ângulo de 60 graus, certo? Só que essa distância aqui, a questão diz que é 1.400 metros. Como ele quer a resposta em quilômetros, eu já vou transformar 1.400 metros em quilômetros. E aí basta dividir por 1.000, né? Então, se você tem 1.400 metros, se você dividir por 1.000, você vai ter o valor em quilômetros. Isso corresponde a 1,4 quilômetros. Então, vamos colocar aqui, ó, essa distância 1,4 quilômetros. Tá bom? Ele quer que a gente encontre a largura desse rio. Eu vou fazer aqui um desenho, tá? Saindo daqui. Como as margens são paralelas, então eu vou traçar uma reta perpendicular a essa margem, de modo a formar um ângulo de 90 graus, né? Pronto. Então, ao traçar esta reta perpendicular às duas margens, então aqui vai formar um ângulo de 90 graus. A largura do rio é justamente esse segmento aqui, tá? Eu chamei aqui de A, eu vou colocar aqui, ó, um ponto B e vou colocar aqui um ponto C. Então, a largura desse rio é justamente a medida do segmento BC, né? É esse segmento que é perpendicular às duas margens. E aí, vamos usar os conhecimentos de razões trigonométricas para encontrar o valor da largura desse rio. Olha só. Eu tenho dois triângulos retângulos que nós vamos considerar nessa questão, tá? Vamos considerar primeiro esse triângulozinho aqui, ó, o triângulo BHC, esse triângulozinho aqui, ó, certo? O segmento HC eu não sei qual é a sua medida, então eu vou chamar de um certo Y. Então, no triângulo BHC, qual é a razão trigonométrica que nós podemos envolver ou utilizar? Observe, eu tenho um ângulo de 60 graus, eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Então, a razão aí que a gente pode utilizar é a tangente. Então, a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, y. A tangente de 60, nós sabemos que é raiz de 3. Então, isso vai ficar igual a x dividido para y. Certo? Fazendo meio pelos extremos, vamos ficar com 1 vezes x vai dar x, certo? E raiz de 3 vezes y vai dar raiz de 3y, ok? Pronto. Por hora, eu vou guardar essa informação, que aí eu não tenho mais o que fazer, porque eu não sei o valor do y. E vamos agora considerar o outro triângulo retângulo, que no caso agora vai ser o triângulo ABC. Novamente, agora eu tenho esse ângulo aqui, ó, 45 graus, eu sei o valor desse ângulo, tá bom? E eu quero saber de vocês qual é a razão que a gente pode usar. Eu tenho o ângulo, eu tenho o cateto oposto, que é BC,
E a gente tem o cateto adjacente, que é justamente AC. E aí, a razão envolvida também vai ser a tangente. Então, vamos ficar com a tangente de 45 graus. Isso é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é AC. E o valor dele é justamente 1,4, que é a distância de A até H, mais HC. E HC eu chamei de Y. Tá bom? E aí, pela tabela, a tangente de 45 é igual a 1. Isso vai ser igual a x sobre 1,4 somado com y. Se a gente fizer meio pelos extremos, vamos obter que o x é igual a 1,4 somado com y, certo? Olha só, como nós sabemos que o x é igual a raiz de 3 vezes o y, então eu vou substituir esse x pelo seu valor. Então vai ficar raiz de 3y igual a 1,4 somado com y. Vamos isolar o y, então joga esse y para o primeiro membro da equação. Então vai ficar assim, ó, raiz de 3y menos y, já que ele é positivo, ele vai negativo, igual a 1,4. Eu vou trazer para cá para a gente poder continuar. Aqui eu posso colocar o y em evidência, então vai ficar y, que multiplica raiz de 3y dividido por y vai dar aqui raiz de 3, menos y dividido por y vai dar 1, igual a 1,4. E agora vamos fazer um truquezinho aqui. Ó. Esse raiz de 3, na verdade vamos fazer uma substituição. Esse raiz de 3, a questão diz que é aproximadamente, olha só, aproximadamente 1,7. Então, eu vou trocar a raiz de 3 por 1,7. Então, aqui vai ficar 1,7 menos 1 igual a 1,4. Então, eu vou ficar com y vezes 1,7 menos 1 vai dar 0,7. Isso igual a 1,4. Como eu quero o valor de y, vou passar o 0,7 dividindo. Então, vamos ficar com 1,4 dividido por 0,7. E aí, fazendo essa divisão, o resultado vai dar 2. Por quê? Se você multiplicar aqui por 10 e embaixo por 10, isso vai dar justamente, vai dar quanto? 14 dividido por 7. E aí a gente chega à conclusão de que o y é igual a 2 quilômetros. Esse é o valor do y. Mas, observe, y é o segmento HC, mas eu quero a largura do rio, que é BC. E aí eu volto para essa relação que nós tínhamos encontrado no início e vamos encontrar a largura do rio. Então, x vai ser igual a raiz de 3 vezes 2. Novamente, a raiz de 3, nós sabemos pela questão que é aproximadamente 1,7 multiplicado por 2. Então, esse x, se você multiplicar 1,7 por 2, vai dar 3,4 quilômetros. Então, essa é a largura desse rio, tá bom? Eu confesso para vocês que essa é uma questão um pouco longa, mas eu recomendo vocês a trabalharem esse tipo de questões. Tenta refazer essa questão, tá? Assim como a questão anterior também, porque aí vocês vão fixando o aprendizado, tá? Tem que treinar mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu e até a próxima. Forte abraço a todos.